cançãonovaplay.com. Assine já! Uma ótima manhã viva para você. Que bom que nós estamos juntos nessa segunda-feira, já entregando a nossa semana aos cuidados da Divina Providência, aos cuidados da condução de Deus. Pedimos mesmo que seja Ele a nos conduzir em tudo que iremos fazer. Também já quero agradecer a todos que estiveram conosco no Encontro da Misericórdia. Uma alegria reencontrá-los. Que bom que a misericórdia ela é para todos nós, ela nos envolve e nos impulsiona. Então, assim que nós possamos começar a nossa semana, sabendo que Deus está conosco, que Ele cuida de nós. E aí a gente pode rezar em todas as situações. Jesus, eu confio em vós. E aqui comigo hoje, para esse bate-papo, está o Padre Sandro, aqui da comunidade Canção Nova. Seja muito bem-vindo, Padre. Alegria tê-lo conosco, sua bênção. Deus abençoe. Uma alegria estarmos juntos. E para você também que está em casa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos conhecer um pouquinho o que é viver, o que é ser cristão. Seja bem-vindos. Também com a gente a Dona Maria Geralda, mais conhecida como Magê, que é da comunidade Etimê. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Com muita alegria, muita honra até. Alegria nossa, viu? Muito Pela obrigada com a gente. pelo convite. E conosco esse casal de noivos aqui que já estão com data de casamento marcada, então já está com um friozinho aí na barriga. Sim. Quem está com a gente é a Taleia Tartari e o Renato Jucá. Bem-vindos. Alegria. Obrigada, Gabi. Muito Bom obrigado, é um dia. prazer estar aqui. Bom dia a todos. E Uma alegria imensa. você pode estar em casa perguntando isso sobre o que essa galera vai falar. Nós vamos falar sobre a vida de santidade, como viver a santidade nos nossos tempos. Mas esse tema, o tema do nosso programa, ele foi sugerido pela Jaqueline FCM pelas redes sociais. Então, muito obrigado pela sua sugestão. Estamos aqui para falar sobre esse tema. Até se você quer que a gente converse, partilhe sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema, você pode enviar sua sugestão para nós através do @manhãviva no Instagram, também no Facebook, tá? Então fica a dica aí para você e aproveita e já participa falando com a gente como você vive a santidade atualmente, como tem sido aí a sua luta, o que você tem buscado para viver a santidade. Então partilha com a gente através do @manhãviva no Instagram e no Facebook. Combinado? Então é a sua forma de sentar aqui com a gente e promover, assim como a Jaqueline fez, que assuntos, né, conversas que você queira desmiuçar um pouquinho mais, sejam partilhados no nosso programa, tá bom? Então, muito obrigado, viu, Jaque? Um beijo pela sua participação. A gente sabe, eu vou até perguntar para o padre, que o Papa Francisco, ele lançou agora uma nova encíclica, né? Que é sobre a santidade, esse chamado à santidade. E todo mundo que lê, que tem contato, vai ficando encantado com ela, de ver a preciosidade para esses tempos. Então, como que a gente pode viver aí essa santidade? O que seria essa santidade, padre? Eu já dei uma dica no início, né? A vivência do cristianismo. O que é viver a santidade nos dias de hoje? É você ser fiel àquilo que você faz e faz bem. Se você é um médico, se você é um advogado, se você é um religioso, é viver, é buscar ser fiel àquilo, buscar viver a caridade, o amor naquilo que você faz. Não precisa você se vestir por aí e falar, eu vivo o cristianismo. Não, é no testemunho do dia a dia. O Papa traz uma linguagem bem simples. Talvez as pessoas tenham até achando que está trazendo coisas novas. Não, ele só está trazendo coisas que a gente sempre busca viver e atualizando para o dia de hoje. Que a nossa vivência de cristianismo, que a busca da santidade é esse testemunho de vida. E assim, o padre pôde mostrar para nós assim, que é um chamado para todos. Então a gente tem aqui um casal de noivos, tem a Dona Magia também nessa experiência de vida, de uma vida toda nessa busca de santidade. Sim. Então como que se pode viver essa santidade atualmente? Eu vou te dizer que
com muito esforço, né? Porque o mundo enreda tanto a gente que a gente tem que ficar muito atento. Vai sendo seduzido, né? Seduzido, é um perigo, grande perigo, né? Para as coisas do mundo. Nós temos que lembrar que nós estamos no mundo, mas não somos daqui, né? A nossa meta é o céu. Então, a santidade me anima muito essa encíclica do Papa Francisco, que a gente está estudando lá na comunidade. Então, tem um trecho lá no capítulo 2, no versículo 15, que fala que para a gente não desanimar, porque a gente sabe que os santos foram pessoas como nós, né? Então, Deus está dando a chance para todos nós. Então, cada um de nós tem que fazer o que for possível, com todo o esforço e com todo o amor, buscar a santidade, né? Sem desanimar, no Sem meio desanimar. de tantas... Isso me anima, né? Que eu vou continuar. Vai continuar Que Deus me deu buscando. tempo, né? Porque eu já estou muito lá na frente, né? Não vou perguntar a idade, porque, né? Que Pode tem... perguntar. Quantos anos a senhora Não, tem? 81. Olha, mas não parece que a Isso. senhora tem 81. É, mas eu tenho um documento, tá? Tá registrado. Está registrado. Que não me deixa esquecer, sabe? Não me deixa esquecer. 81 anos. E é uma vida inteira nessa luta. Então eu tenho muita esperança e corro atrás. Não desanima. Não desanima, isso me alegrou profundamente. Não é para É pra mim desanimar, essa é palavra. para mim, né? Para nós todos, na verdade. Então, a gente busca santidade nas pequenas coisas do dia, né? Numa conversa com um estranho, com uma pessoa na fila do banco, no supermercado. Então, a gente tem a oportunidade, sempre tem, de praticar o amor que Deus espera de nós, né? Com as pessoas e falar de Deus. Falar das coisas boas da vida sem tornar tudo um drama, porque pesado. tudo conforme Deus nos permite, né? E seja feita a vontade dele. Então a gente vai buscando a santidade No dia a dia. com luta, porque A senhora está falando, mas é também como se fosse, estando no mundo, ser esses respingos, né, de Sim. Deus, aonde a gente estiver, de levar, como essas isso, gotinhas ali regando aquelas terras que isso, estão mais secas. Isso. E acaba que a gente pega hábitos assim depois de uma conversa, Deus te abençoe. O dia inteiro a gente fala Deus te abençoe, sabe? Porque essa é uma maneira da gente se comunicar e lembrar da pessoa. E Olha, também Deus tá cuidando de você. Exatamente. Nesse versículo 15, nesse item 15, fala também que a gente não pode perder tempo, mas tem muita coisa para atrapalhar. Os Então, tem tempos que estar de hoje atenta. tem que estar atento, né? A gente tem que estar atento. E ficar firme nisso aí. E até a senhora falando aí com seus 81 primaveras, suas 81 primaveras, né? Que não parecem, né? Mas bem vividas por isso. A gente vê também aqui um casal novo, né? Jovens, já vislumbrando aí um matrimônio nesse caminho aí de noivado, de discernimento, de aprendizado, de preparos. Também requer essa busca de santidade, mas é interessante que às vezes a gente para muito na questão da castidade somente, mas é um todo essa busca de santidade, não é? Verdade. Na verdade, a gente fica focado na castidade, mas o que é a castidade? E quando estava falando sobre a santidade, né, o padre estava falando sobre a santidade, eu lembrei que há uns domingos atrás teve o evangelho do jovem rico. E aí fala assim, ele com certeza foi salvo, porque ele pergunta para Jesus, o que eu preciso para ser salvo? E Jesus responde, viva os mandamentos. E ele fala, eu vivo. Então, assim, então é salvo. Então, o que mais falta? Dar tudo e seguir, que é amar sobre todas as coisas. E eu acredito que a santidade é isso. E aí, quando a gente pensa na castidade, a castidade às vezes é passada para a gente como uma proibição ou como uma coisa muito restrita. Só que, na verdade, a castidade é amar. Né? Amar a Deus, se amar, e porque eu amo a Deus, porque eu me amo, eu amo a Ele, então eu escolho esperar por Ele. Então, acho que isso passa pela santidade, por uma castidade santa, que não é porque o temor, ele tem o seu valor, mas o amor, quão maior, né?
o maior valor tem esse amor à castidade, amor a Deus primeiro, depois a mim, depois a Ele. E é um desafio, como a Madi falou, né? Um desafio é um diário. desafio diário, é uma busca. E além de viver essa busca pela santidade, que é buscando viver a castidade, tem vários outros pontos, né? Que, como ela falou, tem que viver a castidade é a parte de amá-la, né? E amá-la envolve outras coisas também, de saber respeitar o jeito dela ser, né? Ela saber respeitar o jeito que eu sou. As limitações, a gente saber entender todas essas coisas, saber, hoje a gente, né, estamos noivos, tudo, saber conviver como noivos, né, para futuramente, quando nos casarmos, né, se Deus quiser, a gente já teve vivido, assim, sabido viver bem o tempo. Bem aquele tempo, né? Então, eu acho que a santidade passa por isso, né? Viver bem cada momento, como o senhor falou, viver bem o tempo presente. Eu tenho hoje e eu preciso aprender com o meu hoje, né? Vivendo com alegria, com qualidade. Então, como a senhora falou também, que é essa meta para o céu. Então, no hoje, o que eu estou galgando para chegar no céu? Então, vai ter as quedas, vamos nos arrepender, aí confessamos, levantamos novamente, mas com esse desejo de céu. O Papa fala também na encíclica, ele traz algumas características indispensáveis para a gente entender esse estilo de vida santidade, que é a perseverança, a paciência e mansidão. Então, aí que a gente precisa exercer, Deus nos dá oportunidades ao longo do dia inteirinho para exercer, né? A perseverança, como a senhora falou, a paciência, a mansidão. Então, que o Senhor nos dê essa graça de não explodir diante dos acontecimentos, ter alegria e senso de humor. Então, às vezes, a gente está ficando muito triste, muito deprimido, muito para baixo. Então, a santidade também requer essa alegria e senso de humor e audácia e fervor. Então, queria que vocês falassem desses pontos, assim, o que para vocês nessas características são indispensáveis mesmo, mas que também são uma luta muito forte, muito grande para viver. Olha, diante daquilo que é a sociedade hoje, principalmente a juventude, é uma juventude, vamos dizer, descolada no sentido do dizer do dia a dia, mas é uma juventude que não se agarra àquilo com toda vontade. Há uns anos ou meses atrás, anos atrás, saiu uma matéria e uma pesquisa que a juventude, o povo dessa época que nós estamos, desse tempo que nós estamos vivendo pós-informática, eles não têm essa segurança de um emprego. Muitas empresas estavam tendo essa dificuldade de segurar um jovem na empresa. Perseverar. Então, estava ali, ficava 1 mês, 2 meses, de repente a pessoa já queria sair, já ir para outro emprego. Essa mudança completa. Eu gosto até de dar aquele exemplo, né? Quando a gente ia fazer uma ligação antigamente, lá na minha época, naquele tempo. A gente tinha que ligar para a telefonista para ela fazer a ligação. Depois veio a ficha, a pessoa já passou a ter telefone em casa, já começou a rodar, já fazia a ligação. Digitava, fazia... Discava. A gente falava outro dia aqui conversando. Depois veio o cartão mais rápido ainda, né? Coloca o cartão lá no orelhão, faz antes da ficha. Hoje você está com o celular, você vê a outra pessoa, fala com outra pessoa. Então isso nos deixa preguiçosos. O imediatismo também. Exatamente. Então tudo muito rápido para agora. E se esse negócio não está me dando prazer, eu já vou para ontem, só vou... Só que na vida espiritual, no desejo da santidade, não existe isso. Eu brinco, muita gente já ouviu falando isso. Talvez Deus ainda esteja no tempo da ligação via telefonista. E o tempo dele é um, nosso é outro. Claro, não estou falando que Deus é atrasado não, viu? Mas tem a sua pedagogia para agir assim. Exatamente, tem a pedagogia, tem todo o processo com a gente que precisa ser formado. E a gente está achando que tem que ser tudo para ontem.
eu apertei esse botão aqui, Deus já tem que me fazer santo. Não, é o E processo. tem até um filme que mostra isso, né? Que se Deus fosse fazer tudo que todos queriam naquele momento, seria um caos. Um caos total, Então, é pensa. importante que se viva o tempo. É verdade. E assim, um ponto importante da vivência da santidade é a aquisição de virtudes, né? E a gente não adquire uma virtude do dia para a noite, né? Então, é Verdade. preciso que tenha perseverança, porque a virtude é conquistada através de muito esforço, dedicação e oração, né? Então, tem que ter essa perseverança e a paciência também de saber aceitar que, ao longo do tempo, você não vai do dia para a noite se tornar uma pessoa virtuosa e etc, etc, né? Tem que saber aceitar as suas falhas também no momento que você não conseguiu fazer uma determinada coisa, né? Saber ir lá, se foi um pecado, vai, busca a confissão, se arrepende, confiante na misericórdia de Deus, né? E persevera, né? Sempre tentando melhorar cada vez mais. E recomeçar sempre, né? Não parar, porque também o Papa fala nessa realidade de perseverança, né? De continuar aí. Então, que bom que a gente está podendo partilhar sobre isso. Quero convidar você para essa conversa, esse bate-papo gostoso através do @manhãviva, tá certo? A gente vai para o intervalo bem rapidinho e volta já já. Estamos de volta. Que bom falar sobre esse assunto, sobre esse tema do nosso cotidiano, nosso dia a dia, das nossas lutas. E bom que a gente vivendo junto vai percebendo, um falando, dando um exemplo, dando uma característica que você se assemelha e você fala, ai meu Deus, que bom, eu tô acertando, não, preciso retomar. E assim a gente vai caminhando juntos, né? Graças a Deus. Eu quero fazer um convite para você que é daqui da região de Belo Horizonte para o nosso bazar. Nós teremos o bazar no dia 20 agora de setembro, é uma quinta-feira, de 10 às 15 horas. Você pode vir para cá, pode fazer a sua doação e pode vir também adquirir os produtos que nós temos à sua disposição com os preços bem baratinhos. Então, é sua forma de ajudar e ser ajudado. Então, se você olhou aí no seu guarda-roupa, tem coisa que você não está usando, não te pertence, ou até em casa, né, cozinha, não sei, você pode trazer aqui para nós na Rua Isabel Bueno 400, tá certo? Então, fica a dica aí, no dia 20 de setembro nós teremos o nosso bazar aqui na Missão de Belo Horizonte, tá bom? Avise quem você conhece que precisa para que venha para cá também encontrar conosco, certo? E também essa experiência da providência, a gente vai fazendo esse caminho de santidade também, né? De perceber que aquilo que eu tenho é em excesso, eu não preciso, outra pessoa precisa, o abrir mão, o desapegar, às vezes de coisas boas, não precisa ser só de coisa que a gente não usa, né? Mas também de coisas boas, vai sendo o nosso caminho também de desapego, de santidade. Então fica essa dica aí para você. Olha, falando em santidade, a Ana Carolina, ela vai partilhar um pouquinho para nós como que ela vive essa busca da santidade. Vamos ver juntos. Aqui. Ana, para você é fácil ter uma vivência cristã? Fácil não, mas sim possível. Quais são os maiores desafios que você encontra para viver a santidade? Para mim, o maior desafio sou eu mesma. É minha autossabotagem, é no dia a dia eu querer fazer uma coisa e a minha, não sei, meu egoísmo, a minha moleza é falar, não, bobagem, faz isso não. Esse é o maior desafio. Quais são as renúncias que você já teve que fazer? Acho que, assim, desde vaidades, de coisas que não elevavam a minha essência, né, assim, que é parte de Deus, até andar com certos tipos de pessoas, consumir certos tipos de conteúdo, tudo isso fui cortando o que não me levava a Deus, né? Qual o papel da sua família na trajetória pela busca da santidade? A minha família foi quem me iniciou, né, quem me acompanhou, e depois de um certo momento eu também comecei a puxar a mão deles um pouquinho, e aí a gente juntos foi crescendo muito nesse quesito. É fácil fazer amigos tendo um comportamento que vai contra a correnteza? Então, eu gosto de pensar que não sou eu que estou na contramão do mundo, é o mundo que está na contramão de Deus. Então, assim, é difícil achar pessoas que têm, às vezes, os mesmos interesses que eu, mas a chave, acho, da amizade é também não ser muito escrupuloso. Tá aberto, porque talvez aquela amizade é o que a pessoa estava precisando para melhorar em algum aspecto e também para eu crescer em julgamentos que eu tinha e não ter mais. Qual a mensagem que você deixa para os jovens que, como você, estão lutando pela santidade?
Acho que a primeira coisa é ter certeza que eles são filhos de Deus e que isso já nos torna assim pessoas muito amadas. Então a gente tem que ser convicto desse amor, buscar se formar para poder entender onde que realmente está a verdade, onde que está Deus e encarar tudo com naturalidade, porque é isso, é ser natural, é ser feliz. A verdade está nisso, a felicidade também. Que legal, viu, Ana Carolina? Que bonito, né? É um encanto. A senhora É, conhece e conheço. ela vive mesmo essa sim. luta. Com certeza. Com simplicidade, É, com alegria. Que é também é um verdade. pedido do Papa, né? De viver, Sim. é uma característica, melhor dizendo, que alegria, senso de humor, né? Viver com naturalidade. Como que a gente pode viver esse chamado, que é um chamado de todo batizado, né? O chamado à santidade, aí no dia a dia, na família, em casa, com os amigos, como que a gente pode viver? Para quem nos acompanha hoje, ela falou que às vezes uma amizade é o que a pessoa está precisando. Então, como que a gente pode viver essa santidade? É verdade. Eu acho que tem muito como a gente encara a realidade da nossa vida. Porque, que nem você falou, o momento de ser santo é hoje. O lugar é aqui, né, é agora. Com aquilo que Deus nos dá. Porque às vezes a gente fica pensando, nossa, porque aquele santo, se eu tivesse nascido naquela época, e se eu tivesse o chamado da vida religiosa, seria muito mais fácil. Só que, na verdade, não são as facilidades que nos tornam santos, e, na verdade, as dificuldades. E foram difíceis. Para quem estava vivendo na época, era Muito difícil. difícil. Então, eu acredito que é o olhar que você tem diante das realidades. Assim, eu posso escolher me revoltar, eu posso escolher culpar a Deus e falar, nossa, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Ou eu posso falar, olha, tem uma realidade e que nem São José Maria Escrivá falava, né? Não fale que alguém te incomoda, fale, essa pessoa me santifica. Porque aquilo que incomoda, se você entrega para Deus e fala, Senhor, me torne santo diante disso, a partir disso, é o caminho. Né? A gente está falando do noivado, assim, o se preparar é também permitir que as nossas diferenças, aquilo que às vezes é um incômodo, fala assim, nossa, ele não me entende, ou então, é tão difícil. Assim, não, mas isso é uma forma de eu me santificar no amor a ele, né, que a gente está caminhando para o matrimônio. Penso na vida religiosa, quantas oportunidades, né, e com alegria, com, assim, não nos aborrecer, porque às vezes uma coisa acontece para não deixar, a gente fica triste diante daquilo, mas às vezes Deus quer tirar um bem muito maior daquilo. Até olhar, né, olhar ou buscar ser santo através disso. E é um processo, né? Porque a gente está falando aqui dessa busca, mas não quer dizer que em todas as situações a gente consiga dar as respostas certas, né? A gente vai ali tentando dar a resposta errada e para e pensa, não, eu preciso voltar. Isso a gente pode dizer como santidade também, né? O reconhecer, não estou no caminho certo, eu posso voltar. Não agir da melhor maneira com aquela pessoa, então eu posso me rever. Esse voltar também à santidade. Eu queria que a dona Maria... Ela está aqui, ó. Aprendendo. Que linda a senhora. A senhora estava comentando também que a paciência é esse caminho, né? A paciência também, eu acho que é importante para a gente buscar a santidade e encontrá-la, né? Porque é tanta situação nos tempos de hoje. Na comunidade nós usamos, de acordo com a nossa formadora e fundadora, nos tempos que se chama hoje, no tempo que se chama hoje. Como nós vamos viver no tempo que se chama hoje? Então é todos os dias. E a paciência, quanto mais a gente cultivar, exercitar, na verdade, a paciência, eu acho que a gente vai acertando com mais frequência. Porque perder a paciência... Ela se torna amiga. Perder a paciência e perder a paz. Porque quem é que sem paciência tem paz? Se aborrece com qualquer coisa, fica triste com qualquer coisa, fica deprimido, fica revoltado, porque nada está bom. Então, se tem paciência com os acontecimentos do dia a dia, eu acho que traz benefícios para nós, sabe? Na busca da santidade. Eu tenho paciência com uma coisa que tá difícil, né? Mas Senhor me dê paciência. Então, quando eu entro numa fila, assim, que eu já comentei aqui agora há pouco, de supermercado, de coisa e tal, tem um bate-papozinho lá, a pessoa, nossa, que demora, que você quer, o sistema saúde do ar. Gente, vamos com calma, que a gente veio para o supermercado, é isso mesmo.
né? E quando a gente sai, de preferência pedir, Senhor, me dê paciência que eu vou sair para a rua. E as oportunidades, elas vão aparecer. A fila vai estar lá, as pessoas mais vai difíceis se estarão. E depois Deus vai remir o nosso tempo lá fora, que nós perdemos aqui, sem paciência. Lá fora, depois Deus resolve essa situação para nós, pelo nosso sacrifício de esperar aquilo ali, porque não é bom realmente, mas não adianta. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar. Que muda a minha atitude diante da situação. Diante da situação, isso mesmo. Isso faz parte da esperança também. Você também. Né? A nossa esperança pelo céu, mas a gente não vai, assim, que quisera eu poder ir para o céu agora aqui, né? Mas provavelmente, assim, a gente, eu tenho 30 anos hoje, talvez ainda vivo, sei lá, mais 50, mais quantos Deus quiser, mas né, se um dia eu chegar à idade, né, da Dona Magê, mais 51 anos, é muito tempo, né? Então, assim, se a gente... É mais a sua vida e mais um pouco. Exatamente, mas se a gente fica... Você está abaixo da metade, Está abaixo da metade para chegar aqui. Se a gente, às vezes, fica impaciente numa fila de supermercado, como que a gente vai lidar com a nossa esperança, que pode ser daqui a 50, daqui a 80 anos, né? E você falou de uma coisa que eu gosto muito, de uma coisa não, você usou uma palavra que eu amo, que é esperança. A esperança é algo que me encanta porque você vai caminhando na espera daquilo que você sonha, né? E sempre confiando de que Deus está cuidando de tudo. A esperança não pode morrer de jeito nenhum. E para a gente é muito forte também, não né? pode acabar. Trazendo para o nosso... a espera, né? Para a nossa realidade, a gente tem que ter muita paciência, porque a gente já tem muita vontade de se encontrar todos os dias, eu saio do meu trabalho, volto para casa cansado e eu quero voltar e quero vê-la, sabe? Então a gente tem que saber viver essa espera, né? Hoje ainda não posso vê-la, etc. Mas não vai acordar do ladinho assim ainda, né? Então a gente tem que ter uma paciência para saber viver esse momento também. Né? Porque essa paciência vai precisar lá na frente também para outras situações. E permitir que esse momento de espera nos prepare. Porque eu acho que a gente tem que saber dosar a ansiedade, a expectativa, com uma espera e santificar essa espera. Assim, eu estou me preparando para ele. Se eu não estou casado com ele agora, porque não é o momento. A gente precisa desse tempo de preparação, de permitir que Deus, né, nos prepare para esse momento. Ter esperança e paciência. Tudo é oportunidade, né, para santificar, pensar assim... Deus está me preparando para o dia em que eu vou ver com Ele. Então, por mais que tenha muita ansiedade, tenha, Senhor, me ajuda a ter paciência agora para esperar. Vai chegar. Júlio, né? Júlio vai chegar. A paciência. E esse tempo de espera a gente vive também com a questão da gestação, né? E o rostinho, como que vai ser? Quando que vai chegar? Vai chegar, espera, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Um tempo para cada coisa, né? Um tempo para cada coisa. E a gente, partilhando assim, a gente percebe que essa vivência, como até a Ana Carolina partilhou, de ter também aquelas pessoas, como a senhora disse que a conhece, que queiram viver também a santidade, isso nos ajuda muito, né? De ter alguém que, uma experiência que eu fiz que sempre eu gosto de partilhar, que é quando eu era mais nova, ia na Canção Nova, não era da comunidade ainda, e olhava aquele tanto de pessoa buscando a Deus. Falava, opa, quando eu voltava para casa, eu olhava assim, não estou sozinha, tem gente que está lutando também, então é possível, vamos lá. Na experiência na Jornada Mundial da Juventude, milhares de jovens, cada um de um canto desse mundo, buscando, estão querendo também viver essa santidade. Então, o ter essa vivência em comunidade, ela é importante também. Muitíssimo, muito. É um alicerce. Isso, muito importante. E além dela, também a experiência da vivência em oração. Acho que a oração, ela também é uma chave importante para esse chamado à santidade. É muito interessante você estar falando da quantidade de jovens, né? Porque esse desejo parece que é um perfume que exala, né? A pessoa querer viver a santidade, querer, pelo menos, querer estar ali perto de Deus. E os outros jovens vêm e falam, nossa, tem um jovem que quer viver assim. Quantas vezes eu vou atender um jovem, a confissão, a direção,
E às vezes me questionam isso. Mas, padre, parece que eu estou sozinho. Eu falo, olha, você não está sozinho. Porque outras pessoas que sentaram aqui, igual você falando Estão isso, tentando. Está tentando igual a você, está querendo viver igual a você. Então, às vezes você dá até aquela, olha, tem uma pessoa que está fazendo isso. E claro, a oração é esse alimento que a gente vive, esse alimento que vai dando essa graça para a gente caminhar. Tem horas que a gente vai rezar, e aqui vem um outro exemplo muito comum, né? Quando a gente vai à praia e que está lá nublado, a gente pensa que não se queima. Mas Quando queima. chega, você, eu que morando perto de praia, você é da cidade de praia, eu sou pertinho. Quando a gente chegava em casa, que a gente olhava no espelho, nossa, eu tô pretinho. E a gente achava que não estava O senhor queimando. fica pretinho, né? Porque ele fica mais mas aí, vermelhinha, eu fico queima, pretinho. descasca. Então, a oração é isso. Tem vezes que a gente não vai sentir. Vai achar que não está fazendo nada em mim, Efeito não está me nenhum. dando força nenhuma para caminhar, não está me deixando sozinho. Não, é esse sol escondido lá nas nuvens, que está um dia tão escuro, às vezes até na praia, até chovia às vezes, mas não estava nem aí, a gente queria tomar água, banho, né? Mas Deus está ali, Ele está ouvindo, Ele está acolhendo, Ele está abençoando a gente. Então, não é preciso a gente ver o sol, porque o sol talvez a gente vai achar, o sol está aqui, que bom, mas às vezes o sol vai se esconder um pouquinho. E a gente vai precisar dessa graça que é a fidelidade, orando, rezando, e a graça de Deus vem. E a experiência até de quando se anda em avião, né? Que está ali tudo nublado, depois que o avião decola, que ele passa ali as nuvens, o sol está lá. Está brilhando, forte, com o céu azul, ele só está escondido. Então, se Deus é esse sol, Ele está lá, Ele vai nos queimar, Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está atento a cada um de nós, só está escondido, a gente não está vendo. Nós vamos fazer assim, a gente vai dar uma paradinha aqui na nossa conversa, vamos para o nosso intervalo e a gente já volta. Eu quero ler também a sua participação aqui no nosso programa, também eu volto com ela, tá bom? Rapidinho. Estamos de volta e como eu prometi, eu vou ler aí a sua participação. Nós temos aqui a Juliana Alves, ela diz que vive a santidade buscando viver o Evangelho de Cristo, praticando obediência à igreja e tendo uma vida de oração. Que legal, Ju. Obrigada aí pela sua partilha. A Carol diz assim, buscando intimidade com Deus e procurando compreender e ajudar o próximo. Que legal, isso mesmo. E a Suelen, sempre gosto de me perguntar se o que vou fazer é do agrado de Deus. Eu acho que aí também está uma boa dica, né? Uma boa chave. A senhora, É verdade. A senhora vive isso também, essa chavezinha assim. É Estou preciso, agradando né? a Deus? O que eu vou fazer agrada a Deus? É verdade. A gente tem que se esforçar para fazer isso. Não esquecer de perguntar. Devo fazer isso mesmo? É isso que, O que o senhor acha? Deus espera isso de mim? O que o senhor acha? Esse conteúdo de tudo que a gente está partilhando está na exortação apostólica do Papa Francisco sobre o chamado à santidade no mundo atual. Então você pode adquirir, é bem fininho e você pode fazer essa experiência através das palavras do Papa que nos chama à santidade para que ela ressoe dentro de nós e seja algo encarnado nesse contexto atual que estamos vivendo. Então, como o Padre Sandro até falou, com palavras bem simples, você pode aproveitar e adquirir ligando para nós no 12 31 86 2600, acessando loja.cançãonova.com, através das nossas lojas Canção Nova nas casas de missões, aqui em BH, é na Isabel Bueno 400, mas também temos em Cachoeira Paulista, em tantas outras casas de missão, temos aí as lojas e também através dos evangelizadores porta a porta, tá bom? Então fica a dica para você. E uma outra dica que eu quero dar é sobre a transferência online, isso mesmo. Você pode, através dos aplicativos, através do nosso site, ver aí as contas e fazer a sua transferência online no valor que você pode, para que juntos a gente continue evangelizando, tá certo? Para mais informações, você pode acessar clube.cançãonova.com ou ligar no 12 31 86 2600. Eu aproveito para falar desse telefone também, que esse vestido que eu estou, olha, de Nossa Senhora Aparecida, também está na loja Canção Nova, então você pode aproveitar o vestido bonito, comportado, que dá para a gente
evangelizar também onde nós estamos e bem acompanhados, né? Hoje aqui com Nossa Senhora está com a gente nesse bate-papo. Ela que antes de tudo buscou e viveu essa santidade desde sempre, né? Então é esse convite que Deus faz para nós. E também você pode aproveitar e adquirir as outras exortações apostólicas que o Papa Francisco já escreveu recentemente, né? Falando da alegria, falando da vivência em família. Então você pode adquirir também pelo mesmo telefone, tá certo? E eu quero até pedir para o Padre Sandro explicar para nós o que são essas exortações apostólicas. Exortações são documentos que o padre, vamos dizer assim, na linguagem mais simples para a pessoa entender. É um norte que ele está dando. Olha, vamos por aqui. Olha, tem um problema que está acontecendo e eu vou dar esse texto aqui, esse documento vai te ajudar a sair desse lugar, a caminhar. São os nortes que o Papa está percebendo que a nossa sociedade atual, como eu disse bem no início, né? Ele pegou aquilo que está lá e atualizou. Ou seja, hoje precisamos viver isso. E como a gente diz, alegria. Por quê? Hoje nós vivemos uma sociedade de... É o que está dizendo, a doença do século é a depressão, não é? E a tristeza. Então ele percebeu isso, essa alegria de viver a fé cristã, a santidade precisa estar dentro da gente. Então ele já escreveu sobre isso e está trazendo para a gente essa coisa mais no tu-a-tu, no dia a dia, coisas que ele viveu como pastor ali na Argentina, que a escritura, se você pegar a escrita do Papa Francisco e do Bento XVI, você vai ver uma diferença. Apesar de Bento XVI escrever também é muito fácil, mas Francisco é muito mais. Parece que ele está com a gente ali na nossa casa e viu a situação e está escrevendo para a gente. Esses documentos, essas exortações, olha, vamos por aqui, vamos fazer isso para que a gente possa melhorar a nossa vivência cristã. E é interessante que até o Papa Bento XVI, com toda a sabedoria, foi trazendo para nós, alicerçando toda essa realidade para o hoje. Deus nos deu o Papa Francisco para colocar de uma forma também simples para que possamos viver. Então, essas encíclicas, a alegria do Evangelho, dessa vivência do Evangelho, a alegria do amor, a vivência do amor aí em família e agora esse chamado à santidade. Então, a gente percebe que são, vou dizer, livros, né? Não tão grandes, são pequenos, de fácil leitura, porque é para que todos nós possamos ter contato. Então, faça essa experiência também e depois partilhe com a gente, de repente, aquilo até que você tinha dúvida ou uma palavra ressalte aí no seu coração e se torne um norte para a sua vivência de santidade, como a dona Magia falou, né, que aquela palavra ficou ressoando aí. Não, eu não posso desanimar. Eu não posso. Eu tenho que perseverar. Aí entra a outra palavra, perseverar. É esse caminho. Sem perder a esperança de que nós vamos chegar lá. No céu, que é a no nossa céu, meta. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu acho que um ponto importante que o padre falou sobre a alegria de viver o Evangelho, né? Aquele odor da santidade, né? Que você percebe em pessoas que vivem essa santidade, eu acho que ele é muito... você percebe esse odor, né? Não é necessariamente um cheiro, né? Mas você percebe isso muito pela alegria que a pessoa vive, né? Porque e não é uma alegria que você força, você finge ser uma pessoa alegre só para dar um testemunho, né? Mas é uma alegria, você exala aquela alegria naturalmente porque você reconhece Deus como aquele que te ama acima de tudo e que você está plenamente realizado com esse amor, né? Eu acho que o que os santos viviam mais intensamente era essa alegria de saber que Deus estava com eles, né? E essa alegria, você falando da alegria, a gente falando também do amor em família, muitas pessoas têm essa dificuldade de viver a santidade em casa, em família, que é o primeiro chamado ali, né? As pessoas que nós amamos, que estão mais perto. Para quem nos acompanha, que está assim em casa, desanimado, ou no trabalho, porque o trabalho também é um local bem desafiador de vivência de santidade, né? Como que a gente pode viver, vamos falar assim, nesses lugares de maneira especial, em família, mas também no trabalho, escola, como que a pessoa pode
vencer aí, como a senhora mesmo disse, que tem tantas coisas difíceis para enfrentar, porque senão você termina cedendo. Como viver a santidade nesses lugares? Eu acredito que fazer as coisas por Deus, por amor a Deus, assim. Às vezes não tem uma receita, né? Faça isso, comece isso, ou termine tal coisa, assim. Se a gente coloca Deus como uma razão, e sem ser tão poético, que lindo, eu faço as coisas por Deus, assim, não. Aquilo me custa, mas eu faço por amor a Deus. Se a pessoa me santifica, eu faço por amor a Deus. Meus pais, meus irmãos, meus filhos não são aquilo que eu queria, mas às vezes eu precisava dessa dificuldade para que me santificasse. Eu acho que colocar Deus no centro mesmo, que eu acho que é a diferença de ser salvo e ser santo, né? Posso seguir os mandamentos, mas aquele que ama a Deus e faz por amor, tem esse norte. E como a partilha das meninas no Instagram, eu estava pensando que elas falaram coisas que são complementares. Uma coisa é a intimidade com Deus e outra é a vivência da palavra. E às vezes a gente se esquece que a palavra é uma coisa viva. A palavra é viva, né? A Bíblia é viva, ela é para hoje. Jesus escreveu para as pessoas, né? Os apóstolos escreveram para aquele tempo, mas é para a gente hoje. Então, numa intimidade com Deus, na leitura da palavra, às vezes a gente quer tantas respostas no nosso coração, como uma ligação da agora, de né? Vídeo, de WhatsApp. Um WhatsApp de Deus, mas às vezes a resposta está na própria palavra mesmo, eu acredito isso também. Esse mês que a gente está vivendo a palavra, tivemos um programa que ela falou assim, tem tantas pessoas procurando palavras de ânimo, de autoajuda, vai na Bíblia. Nós gostamos muito da dica, né? Vai lá, tá cheio. Isso confere mesmo quando você vai num congresso, sei lá o quê, uma pregação, a própria homilia na missa, que a gente está lá e fala, nossa, isso é para mim. Ou seja, e tem alguém aqui em Minas, coisa de Minas também, que, nossa, esse chapéu serviu para mim. Esse chapéu serviu para mim, ou seja, é comigo que ele está falando, né? Que legal. E que bom que eu leve para casa isso que ele falou para mim lá, porque também não pode ouvir e esquecer. Levar vivendo, muitas vezes vivendo. Não com as palavras, né? Vivendo, Acho que o desafio da santidade em família é esse também, o viver e não ficar só nas palavras, que às vezes os de casa são os mais difíceis de ouvir. São. Então, viver é um desafio. Que a oração é essa base, que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. Quando a gente, desde pequeno ali, como eu já falei algumas vezes aqui no programa, né? 6 horas da tarde, minha casa parava. Se a televisão estava ligada, desligava. Silêncio, porque é hora do terço. Então, essa presença mariana, mas eu digo, a presença de Deus na nossa casa faz a diferença. Uma coisa é uma casa que fica o dia todo ali na televisão, sei lá o quê, vendo o programa de não sei o quê, programa de não sei o quê. E às vezes vai passar aqueles programas que só traz sangue, e outro programa que só fala de traição, outro programa que só... O que você está colocando para sua família? Então, se na sua casa tem esse momento, essa base da oração, da presença de Deus ali, eu acho que é esse testemunho, esse desejo de santidade que vai, como a Ana falou, nós temos essa, vamos dizer assim, mais facilidade de passar por problemas na situação da família e falar assim, olha, eu vou fazer isso porque hoje eu preciso amar esse fulano. Por amor a Deus. Por amor a Deus. Vou lavar essa louça por amor a Deus. Por amor a Deus. Vou limpar essa casa por amor a Deus e a minha família, para que eles experimentem esse amor. Então, é o foco que muda e tudo termina mudando também, porque os que estão em volta vão experimentar o amor. E para a gente querer fazer tudo por Deus, a gente tem que ter uma intimidade com Deus. Porque não é simples assim, agora eu quero fazer tudo por Deus. Linha, varinha mágica. Pronto, decidir racionalmente. Não é simples assim. Então, a gente tem que ter uma intimidade com Deus para realmente o nosso coração querer fazer aquilo por Deus, que não é fácil. E isso a gente só consegue através da oração. Né? Você sentar lá na sua cama, no seu quarto, ajoelhar e rezar. Né? E aí rezar o terço, uma oração espontânea, o que quer que seja. Mas a gente... Até Deus me ajuda que eu não estou conseguindo. E é exatamente isso, né? A santidade, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Né? Então a gente não consegue ser santo se a gente não pede ajuda para Deus. Né? E às vezes eu acho que
até eu mesmo muitas vezes falho nesse ponto, porque eu estou tentando fazer as coisas por minha própria força, mas eu tenho que pedir para Deus. Então a gente tem que priorizar, assim, em primeiro lugar, a oração, nossa intimidade. Você falando disso, me lembrei de uma passagem no Diário de Santa Faustina, que ela fala dessa experiência, que ela tentou se consertar num erro que ela estava cometendo. E ela falou: Senhor, depois que eu fiz esse propósito, eu caí mais vezes do que eu acertei. E Deus responde para Jesus, responde para ela: é porque você contaste muito contigo mesmo e pouco comigo. Então, porque você contou com seus esforços que você ia conseguir, você caiu, você não conseguiu. Mas também porque você não contou comigo. E também uma outra experiência em que ela chega triste diante de Jesus e fala: meu Deus, mas eu não estou nessas minhas misérias. Aonde que eu vou chegar porque eu não estou conseguindo fazer e agir como eu gostaria? E Jesus fala para ela: se não fosse essas misérias, essas fraquezas, você não viria a mim. Então são duas frases, dois momentos de experiência em que ela vive, Santa Faustina vive, um de contar muito consigo e pouco com Deus, e outra de reconhecer: não consigo sozinha, e Deus falar: então se não fosse isso, você não viria. Então, se não fosse uma enfermidade que você vive na sua casa, se não fosse uma dificuldade em casa de esposo, esposa, de pais e filhos, você iria a Deus? Então, às vezes também essa oportunidade que você tem de ir ao encontro de Deus e de buscar essa santidade. Então, eu vou usar como um trampolim, não é? Então, diante dessa conversa bem gostosa que nós tivemos hoje aqui no nosso programa, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para quem nos acompanha, que está vivendo também momentos de dificuldades, de lutas aí pela santidade, ou que já desistiu, está cansado, que vocês deixassem uma mensagem para quem nos acompanha hoje. Eu tenho estou pensando nisso há tempos, que me motiva muito. Primeiro, essa passagem que Jesus fala, né? Coragem, eu venci o mundo. Né? Isso me motiva muito a não desanimar e a sempre perseverar. E uma outra coisa que é muito importante também, né? Às vezes a gente vive nesse mundo tão conturbado, tantas dificuldades, tantas lutas, mas a gente tem que ter a certeza de que a batalha ela já foi vencida. Escutei isso esse fim de semana, inclusive. A batalha já foi vencida, Deus ele já ganhou. Resta a nós escolher em qual lado a gente vai estar, mas ela já foi vencida. Que legal, gostei. Eu vou pensar em uma passagem, uma coisa a dizer, eu lembrei de Santo Agostinho, que ele falava assim: Senhor, se me queres santos, torna-me santos. E o que eu posso fazer se até o amor por ti vem de ti? Então, eu acredito que a santidade é bem isso, assim, é viver a nossa vida confiando em Deus. Falar: se Deus me chama a isso, é porque Ele me prepara a viver isso. Então, se esse é o momento que a vida me apresenta, então, dessa maneira, eu posso me santificar, assim, por amor a Deus. Que legal. Dona Magê. Bom, eu volto lá nesse pedacinho dessa encíclica do Papa, onde fala que se abra para Deus, espera em Deus, né? Ou seja, se eu estou buscando a santidade, na oração como padre firme e constante, perseverante, eu posso chegar lá. Eu não posso desanimar mesmo. Eu tenho sempre que querer mais. E viver o hoje. O tempo que se chama hoje, que eu falei mais. O tempo que se chama hoje. Porque cada dia basta o seu cuidado, então eu tenho que estar bem atenta nisso aí. Porque tropeçar, nós todos tropeçamos. Então, quando eu peço a Deus, eu quero ser melhor, eu tenho que colaborar, claro, eu tenho que fazer minha parte, mas confiando que Ele não vai me abandonar. Que legal. Então, confie, não desanime. Não desanime. É isso mesmo. E sendo segunda-feira, a gente sempre faz o propósito de recomeçar. Então, recomece. Deus sempre nos dá esse sol bonito para a gente lembrar. Mais um dia para eu tentar ser santo. Então, se agarre nisso e lute com a graça de Deus a oração que você consegue. Que legal. Então, aí as dicas para essa luta, para essa vivência, a santidade. Nosso programa já vai chegando ao fim. Foi muito bom estarmos juntos. Rapidinho, Renato tem um recado para falar para a gente. Eu participo de um grupo que a gente está com uma campanha a favor da vida, uma campanha que já é feita em outros países, né? A favor da vida. Ela vai acontecer dos dias
26 de setembro agora ao dia 4 de novembro em Belo Horizonte, né? Quem tiver mais interesse pode mandar e-mail para 40diaspelavidabrasil@gmail.com, 40 é 40, né? É uma campanha muito importante a favor da vida que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Quem tiver interesse pode entrar em contato através desse e-mail. Que legal. Gente, obrigado pela presença. Deus abençoe. E vamos aí na nossa luta. Você não está sozinho, não. Vamos juntos para a gente chegar, porque a nossa meta, ela é o céu. Deus abençoe. Fique com Deus e a gente se encontra nas nossas lutas de cada dia com a meta fixa no céu, na vontade de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!